Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a doutrinação LGBT nas escolas continua a todo o ritmo, tendo em conta que uma criança em Itália foi alvo de um processo disciplinar porque se esquivou de subir as escadas que tinham desenhada a bandeira LGBTI. Portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto, porque eu acho que isto é um cenário dramático e é repugnante que uma criança seja sujeita a este tipo de situações e que ainda existam pessoas que dizem não, isso não há qualquer tipo de doutrinação, nós não estamos a fazer coisíssima nenhuma, como se não soubéssemos de escândalos de financiamento para determinadas ONGs que ainda promovem estas poucas vergonhas. Mas enfim, estudante italiano é punido por evitar as escadas arco-íris. Os pais alegam que o filho foi tratado injustamente por desviar da escada, enquanto os conservadores atacam a doutrinação inaceitável nas escolas. Os conservadores italianos estão a exigir que as escolas parem de promover a agenda LGBT depois do estranho caso de uma criança de 13 anos que foi disciplinada por se recusar a subir uma escada de arco-íris. Os detalhes deste incidente, digamos assim, como se isto fosse um incidente, variam dependendo de quem os está a transmitir. Os pais da criança alegam que ele foi incorretamente rotulado de homofóbico, nada menos que pelo diretor, e que outros alunos também se sentem desconfortáveis em subir aquelas escadas, mas eles não tiveram a coragem do meu filho. As autoridades das escolas de Verona dizem, no entanto, que o menino só foi disciplinado por se agarrar perigosamente ao corrimão da escada. O presidente da Associação de Diretores de Verona ainda ressaltou que esta não é uma escada de género, apesar de ter sido criada no Dia Internacional da Conscientização contra a Homofobia. Portanto, não é uma escada de género. Sontei a bandeira LGBT e foi criada neste mesmo dia. Portanto, não tem nada a ver com o assunto, é coincidência. Vocês também, bandidos, pá. No entanto, a Liga, um dos partidos minoritários do governo conservador de Itália, pediu a interrupção de todas as tentativas de doutrinação LGBT nas escolas, respondendo ao caso que ele descreveu como um desastre educacional. O representante do partido disse: não podemos querer incutir à força a cultura de género nos jovens. E os pais do menino fizeram bem em pedir uma intervenção do Ministro da Educação, que iniciou as investigações sobre o caso. Nem há força nem coisíssima nenhuma. Isto não tem que acontecer. Isto não é matéria para crianças e, aliás, eu acho que isto devia mesmo ser proibido nas escolas. As crianças não têm que estar a levar com conteúdos completamente ideológicos, a maior parte deles, ou alguns deles pelo menos, sem qualquer tipo de base científica, e andamos aqui com esta conversa de que, e tal, nós temos é que fazer com que as crianças sejam aquilo que quiserem. As crianças, se forem aquilo que quiserem, hoje sou um bombeiro e amanhã sou o Batman, porque as crianças têm imaginação muito fértil, estão numa altura da sua vida em que absorvem muita informação e querem ser aceites, e por essa vontade de serem aceites e por essa imaginação, podem dizer que são tudo e mais alguma coisa. E portanto, basta vocês dizerem que as crianças hoje são um homem e amanhã podem ser uma mulher, que as crianças vão se começar a comportar como tal. E portanto, eu acho que estes tipos de conteúdos, ainda para mais porque são altamente ideológicos, devem sair das escolas e devem mesmo ser proibidos nas escolas. Pessoas adultas que queiram ler este tipo de coisas anticientíficas estejam à vontade. Eu, por exemplo, também gosto muito de ficção científica e também leio, portanto, não censuro quem também queira ler ficção científica, que é o caso de conteúdos da identidade de género. O Partido Liberal da Europa assumiu que, como era de esperar, uma posição diferente, dizendo numa declaração bastante concisa que a integração e o respeito por toda a diversidade devem ser de 360 graus, independentemente da etnia, religião, orientação emocional ou identidade de género. Outros defenderam a escada do arco-íris, alegando que ela contém palavras como tolerância, bem-vindo e no topo amor é amor, nada mais. E portanto, basicamente é um bocadinho isto. Tem esta pouca vergonha a acontecer numa escola italiana. Digo-vos, ainda por cima, estamos a falar de um país em que o governo é de direita, portanto estamos a falar de um país que, apesar de ter o governo, ainda acontece este tipo de situações, e eu digo-vos, as ONGs têm um peso enorme neste tipo de situações e as pessoas acabam por desmerecer o trabalho das ONGs e a influência das ONGs neste tipo de situações. ONGs essas, como eu já fiz um vídeo há 2-3 dias atrás, recebem milhões da União Europeia para propagar ideologias progressistas e até também estas questões da identidade de género. E portanto, basicamente era isto, meus caros, mas esta pouca vergonha espero que não continue. Espero que o governo italiano de Giorgia Meloni consiga tratar desta situação e que retire de vez estas poucas vergonhas das escolas, porque isto não tem que continuar. E sinceramente, eu não quero o meu filho a ter que frequentar este tipo de escolas e a ter que levar com este tipo de propaganda, porque hoje foi uma coisa que até era relativamente simples, é apenas uma escada que o rapaz não queria subir por causa daquela cor LGBT ou alguma coisa do género, mas noutras circunstâncias, e principalmente em circunstâncias de aula, muitas vezes podemos ter os nossos filhos
expostos a conteúdos que não deveriam ser, eu acho que esta pouca vergonha deveria acabar e tem que ser denunciada, pelo menos até acabar. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.